Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Nosso Senhor a todos os que estão desse lado. Convido-vos agora a tirar um tempo para refletir na Palavra de Deus. Lembre-se que a Palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para a nossa saúde espiritual. A Bíblia é o registro das palavras do nosso Deus e por isso é importante que tire tempo para a sua leitura, pedindo em oração que o Espírito Santo possa iluminar sua mente, abrir seu coração para receber o ensino das Escrituras. Hoje proponho que possamos refletir juntos como o apóstolo Paulo encerra a sua carreira. Que avaliação faz da sua vida antes da sua iminente execução? Que sentimentos brotam do seu coração ao se aproximar do fim da sua vida? Mas para que este estudo e meditação da Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, é importante que subscreva o canal, deixe o seu like e divulgue nas redes sociais. Recorde que desde a sua conversão o apóstolo Paulo lançou-se numa intensa jornada de pregação. Depois de uma longa preparação, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, o homem convertido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso, foi levado para Antioquia, a terceira maior cidade do mundo na época. Dali, foi separado pelo Espírito Santo e enviado para a obra missionária. Paulo pregou com zelo e fervor no poder do Espírito Santo, a tempo e fora de tempo, são ou doente, livre ou preso. O livro de Atos registra 3 das suas viagens missionárias. A primeira, na província da Galácia, a segunda, nas províncias da Macedónia e Acaia, a terceira, na província da Ásia Menor. Por mais de 30 anos, o apóstolo Paulo pregou fielmente o Evangelho, plantou igrejas, defendeu a fé e consolidou a obra. Mas agora tudo mudou. E para melhor entender e conhecer a realidade que o apóstolo Paulo enfrentou no final da sua vida, recomendo que assista ao vídeo As Últimas Palavras do Apóstolo Paulo e para isso basta clicar no link que está a aparecer agora no seu ecrã. O maior pregador, missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo está velho, preso numa masmorra, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte. O grande apóstolo dos gentios está num calabouço romano, sofrendo as mais amargas privações. Como se sente este homem? Como avalia seu passado, seu presente e seu futuro? Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 6 a 8, o apóstolo faz uma profunda análise do seu ministério e, antes de fechar as cortinas da sua vida, abre-nos uma luminosa clareira com respeito ao seu passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo olhou para o seu passado com sentido de dever cumprido. Antes de enfrentar o martírio, Paulo relembra como a sua vida tinha sido um duro combate. Ele escreve para Timóteo: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." A vida para Paulo não foi feita de vaidades nem um parque de diversões, mas um combate renhido. Da leitura das suas diversas cartas ficamos a saber que muitas vezes Paulo lutou contra poderes sombrios do mal, contra Satanás. Lutou ainda contra vícios judaicos e gentílicos. Lutou contra a hipocrisia, violência, conflitos e imoralidades em Corinto. Contra fanáticos e desleixados em Tessalónica. Contra gnósticos e judaizantes em Éfeso e Colossos. E também no poder do Espírito Santo, lutou contra o velho ser humano dentro de si mesmo. Mas acima de tudo, em todas as coisas, ele lutou em prol do Evangelho, a grande luta da sua vida, o seu bom combate. Proponho que tire um tempo para refletir. Avalie diante do Senhor o seu passado. Como tem vivido? Que combates tem combatido? Tem escolhido bem as suas lutas? Tire um tempo para refletir. Apesar das circunstâncias que estava a enfrentar, o apóstolo Paulo olhou para o presente com serenidade. Ele escreve: "Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado." O apóstolo Paulo estava convencido de que desta vez não sairia vivo da prisão. O tempo da sua partida, isto é, da sua morte, estava próximo, pois ele faz uma alusão à prática do Antigo Testamento de derramar uma libação ao Senhor. Libação, no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, prescrito para o povo de Israel, era uma oferta final, geralmente vinho ou azeite, que se seguia ao holocausto ou a uma oferta de grãos. Assim percebemos que as autoridades podiam pensar que estavam a executar um criminoso. Mas Paulo via a sua morte como um ato sincero de adoração, que ele derramava livremente perante o seu Senhor. Repara ainda que o apóstolo refere-se à sua morte como uma partida. A morte para Paulo significava mudar de endereço.
era deixar este mundo e ir para a casa do Pai. Pois assim como antecipou o fim da sua vida na terra, ele também olhou para o futuro com esperança. No versículo 8 podemos ler: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O sentimento de dever cumprido, associado à serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus, dava a Paulo uma agradável expectativa de futuro. Mesmo que o imperador o condenasse à morte e o tribunal de Roma o considerasse culpado, o reto juiz revogaria o veredito de Nero, considerando-o sem culpa e dando-lhe a coroa da justiça. Assim como fez o apóstolo Paulo, proponho que tire um tempo para avaliar o seu futuro. Pense, quais são as suas expectativas em relação ao futuro? Para si, o futuro é o que ainda espera viver neste mundo ou o que lhe espera na eternidade? O apóstolo Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo. Pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi preso, algemado e lançado numa masmorra escura, fria e úmida como um malfeitor. Nestas circunstâncias, que lutas enfrentou? O que é que ele sentiu? Repare que ele inicia a sua última carta dirigida a Timóteo com a expressão de anseio ardente: quero rever-te, e chega ao fim da carta com o mesmo apelo: procura vir ter comigo depressa. Apesar de ter consigo Lucas, o gigante do cristianismo precisava de seu querido, amado e fiel companheiro Timóteo do seu lado. Nota ainda que as condições em que estava preso fizeram com que enfrentasse diversas privações, de forma que ele pede a Timóteo que lhe traga capa, os livros e pergaminhos. Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e da capa para o corpo. As prisões romanas eram frias, úmidas e escuras. Os prisioneiros morriam de lepra ou de outras doenças contagiosas. O inverno aproximava-se e Paulo precisava de uma capa quente para enfrentá-lo. Ele tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. Além disso, o apóstolo Paulo, que passou a vida a investir na vida de outras pessoas, na hora em que mais precisou de ajuda, foi abandonado. Ele refere nesta carta a Timóteo que os irmãos da Ásia o abandonaram. Fígelo e Hermógenes não queriam mais nenhuma ligação com ele. Demas já o havia deixado à sua própria sorte. Diante da atroz perseguição romana, os crentes tinham medo de se associar a ele. E como lemos no versículo 16 do capítulo 4, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Ninguém compareceu na sua primeira defesa para estar a seu lado ou falar a seu favor. Todos o abandonaram, mas ainda assim lourou pedindo para que Deus os perdoasse. Note que apesar de estar preso injustamente, de estar a enfrentar duras privações e a sentir um doloroso abandono, Paulo não encerra a sua carreira frustrado. A sua alma não está amargurada. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 4 podemos ler as suas palavras. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que em mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. As agruras da terra não empalidecem as glórias do céu. A ingratidão dos homens não enfraquece a assistência abundante de Deus. As algemas não amordaçam a palavra. A graça de Deus assistiu Paulo na hora da morte, para que ele pregasse o Evangelho até ao seu último fôlego de vida. Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Muitas vezes Deus não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, preso, abandonado. Mas em vez de fechar as cortinas da sua vida com pessimismo, amargura e ressentimento, termina erguendo ao céu um tributo de louvor ao nosso Senhor, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Para terminar, gostaria de realçar que esta carta não foi endereçada apenas a Timóteo. Foi escrita a toda a igreja de Éfeso que Timóteo pastoreava na época e, consequentemente, a nós hoje. Repare no versículo 22, o último da carta e muito provavelmente as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Ele passa do singular, o Senhor esteja com o teu espírito, para o plural.
A graça seja convosco. A presença do Senhor e a sua graça nos bastam. Assim como a graça foi suficiente para Paulo e a igreja de Éfeso no passado, seja também nosso alento hoje, para prosseguirmos, preservando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, permanecendo no Evangelho e pregando o Evangelho. A Bíblia não registra a morte de Paulo, mas de acordo com a tradição ele foi considerado culpado, sentenciado à morte e decapitado. Tombou como mártir na terra, mas foi recebido com galardão no céu. Que o nosso Deus abençoe a cada um.